Quem tem história aqui diz amém. Glória a Deus. Nós vamos contar um pouquinho da história da igreja. Fala assim para o seu irmão, você é a igreja? Agora nós vamos contar a sua história. Vou pedir para o Lucas já baixar a luz aqui, por favor. Vamos regressar ao início da Igreja do Senhor. Vamos retornar ao início. Vejamos as nossas raízes. Vejamos como essa luz começou a brilhar. Bem-vindos à sua história, igreja. Quando o Senhor Jesus subiu aos céus, depois de morto em uma cruz em Jerusalém e ressuscitado, Ele deu uma ordem aos seus discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E os apóstolos obedeceram. Após alguns dias, durante a manhã do dia de Pentecostes, um vento impetuoso se ouviu dos céus e invadiu a casa onde estavam todos orando, e desceu sobre eles o Espírito Santo, que se parecia com línguas como de fogo repartidas sobre eles. Desde aquele dia foram eles testemunhas fiéis em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra, como ordenado pelo próprio Cristo. Seus discípulos seguiram seus exemplos, e assim o Evangelho se espalhou por todo o Império Romano, que era o mundo daquela época. Porém, os dias foram maus e tenebrosos, pois os cristãos, quanto mais cresciam, mais eram perseguidos pelo Império Romano, pelos judeus e pelos falsos mestres que se infiltravam nas comunidades messiânicas. Não foram dias fáceis, acabando com vários fiéis caindo pela espada, apedrejados, decapitados, queimados, sendo usados até como postes para iluminar as ruas de Roma, a capital do mundo da época, e até como entretenimento para a população no circo, que se tornou um sucesso entre os cidadãos de Roma. Mas, ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus.
O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. E a Igreja de Cristo não cessava de crescer. Ao contrário do que o império dos homens e o império das trevas imaginavam que conquistariam, o reino de Deus Pai, a Igreja do Senhor Jesus, só aumentava em número, em fé e em virtude do Espírito. O povo seguia sendo perseguido, passando por tempos difíceis demais, desde as crianças, mulheres, viúvas, órfãos, velhos, até o maior que ousasse confessar o nome de Jesus Cristo como sendo o Messias. Porém, o Senhor estava com eles, não os abandonando como o bom Pai que Ele é, e estavam todos continuamente se reunindo, compartilhando o pão e a fé. Então, o Senhor Jesus tomou o pão e o compartilhou com seus discípulos e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós. Façam isso todas as vezes que vocês comerem, em memória de mim. E então, depois de haver ceado, o Senhor tomou o cálice e disse: esse é o sangue da nova aliança, que é dado por vós. Façam isso todas as vezes que vocês beberem, em memória de mim. E todas as vezes que nós comemos o pão e bebemos do cálice, anunciamos a morte do Senhor, até que Ele venha. Até que Ele venha? Você ainda crê que Ele pode voltar? Sim, e se for necessário, a gente morre por Ele. Desculpe, eu não creio. Com toda essa perseguição, tudo que está acontecendo, não creio. Meu irmão, o mesmo Jesus que derramou esse sangue por mim e por você, que deu o seu corpo e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, Ele mesmo garantiu: Ele vai voltar. É verdade. Lembra que Paulo escreveu? Primeiro os mortos, depois nós vivos. E iremos encontrar Jesus nos céus. Exato. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. E o Espírito Santo seguia-os enchendo com mais e mais ousadia e fogo, os levando até os lugares mais distantes do mundo, a fim de anunciar o Evangelho de Cristo a toda a criatura. E estes eram obedientes, sendo entregues à morte todos os dias, sendo enviados como ovelhas entre lobos. Eram entregues a juízes, torturadores, feras e homens maus, que não entendiam a luz, pois estavam cegos pelas trevas, embora essa luz lhes chamasse a atenção do coração. Escutem! Parem o que vocês estão fazendo! Vocês estão perdidos, precisam de luz. Eu trago uma mensagem dos céus, do Deus dos céus para vocês. Ele nos viu em nossos pecados, e há alguns anos Ele enviou o seu Filho, Jesus de Nazaré. Ele veio e morreu há alguns anos. Eu o vi crucificado, pendurado. Mas em 3 dias, Ele ressuscitou, Ele estava vivo.
Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim também recebi a autoridade de meu Pai. E eu lhe darei ainda a estrela da manhã. O próprio Senhor Jesus disse que seríamos entregues a juízes e reis, seríamos julgados e açoitados por causa da mensagem. Mas, quando entregarem vocês, não se preocupem quanto ou como o que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará ao filho. Haverá filhos que se levantarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, este será salvo. Aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. E ainda, aquele que ama pai, mãe, filho, filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem é você? Qual é o seu nome? Meu nome não importa, só daquele que me enviou. Como ousa falar assim injusto com nós, juízes com autoridade de condená-lo à morte? Porque eu temeria vocês, juízes, que só podem matar o meu corpo. Já basta! Tá mais que comprovado. Ele é mais um herege que aparece aqui. Não precisamos de provas. Você é um cristão. O maior crime que se pode cometer hoje em dia. Sua condenação é a morte. Mas para mostrar que o nosso imperador é bondoso, negue a sua fé e saia daqui livre. Jamais. Jesus é o caminho. Basta! Calado! Em meio disso, eu o condeno à morte. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou. O vencedor será assim, vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Mas este não foi o último. O sangue de nossos irmãos e irmãs de todas as idades corriam desde o primeiro Marte, desde o primeiro homem que derramou seu sangue e a sua vida por amor da mensagem. Seu nome era Estevão. Ele era um jovem diácono, escolhido por sua boa reputação e principalmente por ser cheio do Espírito Santo. Estevão pregava e anunciava a mensagem do Evangelho com ousadia, intrepidez e autoridade, despertando a inveja e ira dos líderes judeus. Um dia, eles levantaram algumas falsas testemunhas contra Estevão e o levaram a julgamento. Ele fez sua defesa divinamente inspirada como prometido por Cristo, porém sua declaração final deixou todos possessos de raiva e ira mortal contra aquele homem. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Não houve escapatória. O jovem cheio do Espírito Santo fora atacado por aqueles homens que avançaram contra ele. E então ao vencedor farei com que seja uma coluna do santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome de meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus. E o meu povo que viu a morte de Estevão, o primeiro mártir cristão, agradou aos judeus e prendeu Tiago.
o apóstolo do Senhor, e o matou à espada. Prendeu também a Pedro, mas o Senhor o livrou da prisão, enviando um anjo durante a noite. Daí por em diante, mal sabiam os inimigos do Senhor, mas eles os estavam usando para espalhar a mensagem muito mais longe do que nos tempos de paz e tranquilidade. E a igreja crescia por toda parte, tendo um de seus principais perseguidores, Saulo, sendo convertido após um encontro com o Senhor Jesus. Em uma de suas perseguições, deixando a velha vida para trás e tornando-se Paulo, o apóstolo dos gentios. E então Simão Zelote, André e Felipe foram crucificados. Pedro foi crucificado também, e segundo a tradição, de ponta cabeça, pois disse que não era digno morrer como seu Senhor. Bartolomeu foi decapitado, Tadeu foi morto por machado, e Mateus, que antes era publicano, foi esfaqueado. Matias, o apóstolo sorteado para ficar no lugar de Judas, o traidor, foi queimado vivo. Tiago, menor, foi apedrejado. Tomé foi atravessado por lanças. Paulo foi decapitado. E João ficou preso na ilha de Patmos até o seu fim. Porém, ainda na ilha de Patmos, João ouviu da boca de nosso Senhor: ao vencedor darei o direito de se sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muitos morreram, muitos tombaram, muitos tiveram a sua vida derramada, e até hoje, em muitos lugares, nada mudou. Mas a igreja continua crescendo. A igreja continua crescendo. E a igreja continua crescendo, e ela não para de crescer, pois ela está firmada sobre a rocha que é Cristo, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Seu fim já é conhecido. Ao vencedor, pois estamos sob a pedra angular. Graças a Jesus Cristo, que mantém a sua igreja, a sua noiva, para aquele grande dia, e a adorna e veste com atos de justiça. Prepare-se, igreja, pois o dia da vingança do Senhor vem. Prepare-se, ó noiva, pois o dia do casamento está próximo. Eis que venho sem demora, aquele que é autor e consumador da nossa fé. Não, essa história não começa com os postes de cristãos incendiados, nem com o Estevão caindo a pedradas, mas com o Cordeiro sendo morto pelos nossos pecados. Isso começa na cruz. Esta é a mensagem que carregamos, e terminará com o rei vindo buscar sua amada noiva para com ele morar. Por isso estamos de pé. Ele é o começo e o final. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que ouve, diga: vem. Ora vem, Senhor Jesus. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar, e com ele no lar